Bem, pessoal, então vamos estudar nessa aula as vibrações, né, de sistemas com 1 grau de liberdade sob aí o atrito seco, sobre o efeito aí do amortecimento Coulomb. Então nós vimos aí nas últimas aulas o amortecimento do tipo viscoso, né? Então vamos ver esse tipo de fenômeno. Então o amortecimento Coulomb, né, ele vai acontecer quando no seu sistema vibracional as partes desse sistema vibracional estiverem em contato com outros elementos e entre essas partes surgir uma força de atrito seco, né, que o atrito seco ele foi estudado por Coulomb, né, por isso que tem esse nome. Tá? Então essa força de atrito, né, essa lei é uma lei empírica, né, e ela me diz que quanto maior a força de contato, a força normal de contato entre a interface entre duas superfícies, tá? Você tem uma força de atrito proporcional a essa força de contato. E essa proporcionalidade ela é determinada aí pelo coeficiente de atrito, que aqui nós vamos representar aí pela letra μ. Tá? Então, dependendo do tipo de superfície, da relação entre a superfície, aço, borracha, aço, aço, madeira, né? Você vai ter aí um coeficiente de atrito diferente. Tá? Então aqui nós representamos esse sistema massa-mola, né? Como nós já vimos antes. Só que agora essa massa aqui ela vai raspar nessa base, que ela vai atritar com essa base, né? E o que vai acontecer é que esse atrito ele vai dissipar a energia inicial que você fornece, de tal maneira que a oscilação que você proporciona para esse sistema, a energia inicial que você proporciona para esse sistema, ela vai sendo reduzida, ela vai sendo perdida, né, por atrito, né? Ou seja, o atrito vai transformar essa energia inicial em calor aí, desse contato. Tá? Então, nós vamos representar aí nos sistemas vibracionais, nós podemos até utilizar um símbolo para a representação desse tipo de amortecimento, um amortecedor que funciona a partir do atrito. Tá? Então, você pode construir um tipo de amortecedor desse tipo, desse gênero. Tá? Então, no sistema aí, em diagramas, você poderia utilizar esse símbolo aqui, né? Às vezes ele é varia um pouco de lugar para lugar, tá? Mas vamos pensar aí nesse símbolo como se eu tivesse aqui uma superfície e essa superfície raspa em outra superfície a partir aí de um ponto de contato. Tá? Então, esse amortecimento ele vai ser caracterizado basicamente por dois elementos. Pelo coeficiente de atrito existente entre as duas superfícies, tá? E também pela força de contato que mantém essas superfícies unidas. Tá? Então, são aqui dois parâmetros aqui que você tem aí relacionados a esse caso. Tá? Para esse exemplo que eu vou fazer aqui na aula, tá? A força de contato entre essa massa e a superfície horizontal vai ser simplesmente dada aí pela força-peso. Tá? Mas nada impede que seja uma outra força normal aqui. Então, eu vou fazer os cálculos, eu vou mostrar alguns cálculos e nós vamos considerar aí a força-peso, mg. Mas não precisa ser necessariamente isso, né? Então você pode colocar, por exemplo, aqui um parafuso aqui, né, um grampo aqui, apertando esse bloco contra essa superfície, né? E isso muda a normal. Então você vai mudar a força de contato, ela vai ser, na verdade, superior a força-peso. Ou você poderia colocar aqui um sistema com mola aqui pressionando essa massa contra a base. Mas aí mas aí quando entrasse movimento ficaria complicado, aí a mola não tem que considerar esse movimento, né? Bem, então vamos lá, vamos considerar a equação diferencial desse movimento. Então, para construir a equação diferencial, então vamos supor esse bloco, massa M, né? Esse bloco aí, ele vai aplicar uma força sobre a base aqui, sobre essa superfície. Então vamos considerar inicialmente a força-peso. E por ação e reação, essa força-peso
vai dar origem aqui a uma força normal de contato entre essas duas superfícies. Então, a força que a base exerce na massa. Tá? Então, essa força nós vamos chamar de normal. A força que a massa exerce na base é mg e a força que a base exerce na massa, a força normal, a resposta a essa força, tá? A reação a essa força. E aí nós temos as outras forças que vão ser aplicadas. Então, existe uma mola. A mola ela vai apresentar uma força restauradora. E essa força restauradora depende aí da elongação da mola, de quanto a mola foi deformada aí por uma distância x. Então, vamos supor que a mola ela está puxando a massa nessa direção. Tá? E aí esse bloco ele vai se movimentar. E quando eu tentar movimentar esse bloco em relação a essa superfície, então o deslocamento relativo entre essas duas superfícies, a superfície inferior do bloco e a superfície plana da mesa, né? O deslocamento relativo vai fazer com que você tenha um atrito relacionado. Tá? E esse atrito ele sempre estará em oposição ao movimento. Tá? Se eu tentar movimentar para cá, o atrito vai ser ao contrário. Se eu tentar movimentar para esse lado, o atrito vai ser para o outro lado. Então, por exemplo, né, se eu tentar movimentar para esse lado, o que significa movimentar para esse lado? Significa que a velocidade, né, o vetor velocidade vai apontar para cá. Então, se a massa ela tentar se deslocar para cá, né, se eu tentar deslocar a massa para cá, vai aparecer uma força contrária a esse movimento, né, que depende aí do contato entre as superfícies, da coesão entre essas superfícies. Né? E essa força vai ser a força de atrito, tá? Que vai se opor, então o movimento para cá, a força de atrito vai ser ao contrário. Mas nós podemos ter a situação inversa. Né? Nós temos a massa, força-peso, força normal, a força da mola, né? Mas agora nós vamos movimentar essa massa na direção oposta. E o que acontece quando eu troco o sentido da velocidade é que a força de atrito ela vai mudar de direção. Tá? Então, a força de atrito ela sempre vai se opor à direção do vetor velocidade. Tá? Então, nós temos essa relação. Tá? Então, isso vai ter que ser colocado na equação diferencial. Então, como é que vai ficar a equação diferencial para esse caso aqui? Então, para esse primeiro caso, nós vamos ter que massa vezes aceleração é o quê? Então, massa vezes aceleração é a força total, a força resultante. Quais forças nós temos aplicadas aí nesse bloco? Então, nesse caso aqui, eu tenho, né, a força da mola, tá, que se opõe, nesse caso aí, se você tentar movimentar para um lado, a mola vai esticar e vai tentar restaurar a posição X. Então, aparece sinal negativo. Da mesma maneira, quando você tentar movimentar para um lado, eu vou ter aqui a força de atrito. Essa força de atrito ela estará aí contra a direção aí do movimento, tá? Nesse caso. Né? Agora, na outra situação que nós temos aqui, o que vai acontecer é que você vai ter aqui a força da mola, vai ser a mesma, só que como mudou a orientação do vetor associado aqui à força de atrito, então nós vamos ter que trocar o sinal aí da força de atrito. Então, em vez de ser menos μ vezes a normal, eu vou considerar mais μ vezes a normal. Tá? Então, eu tenho essas duas equações. Tá? Então, em parte do movimento, vejo que o movimento vibracional, né, o movimento de vibração é um movimento de vai e vem. Vai para um lado e volta para o outro. Vai para um lado e volta para o outro. Então, em parte do movimento, em metade da oscilação, eu tenho essa equação. E na outra metade, na volta, eu tenho a outra equação. Tá? Então, nós vamos considerar aí, nesse movimento vibracional, essa equação, depois essa. Essa equação, depois essa. Vamos ficar trocando essas equações. Tá? Ok? Aqui passando, né, o termo kx para o outro lado. Né? Então, passando o termo kx para o outro lado, vai ficar positivo. Aqui nós passamos o termo kx para o outro lado, ele fica positivo. Então, nós temos essas equações aí, tá? Como eu já disse. Nós podemos juntar essas duas equações, tá? Essas duas equações de movimento, né? Uma com atrito numa direção
e outra com atrito na outra direção, nós podemos juntar essas equações numa só, tá? E dessa junção nós vamos produzir essa equação, tá? Então, vejo que mg é a normal, tá? Então, mg é a força normal. E nós vamos utilizar aqui essa função sinal, tá? Vejo que a equação de antes é massa vezes a aceleração, kx, e aqui μ vezes a normal. O que essa função sinal faz? Ela me dá o sinal, né, positivo, negativo ou valor zero, de acordo aqui com a velocidade. Então, se a velocidade ela é positiva, essa função vai me dar o valor positivo. Se a velocidade é negativa, eu tenho aqui o valor negativo. Então, isso vai trocar de mais μn para menos μn, μ vezes a normal. Tá? Então, quais são as características dessa função sinal aí? Aparecem alguns problemas aí de engenharia. Então, a função sinal, ela é negativa quando a entrada é negativa, tá? Desculpe, essa função sinal, ela vai me dar um sinal negativo, menos 1, um valor menos 1, quando a entrada é negativa. Ela vai me dar um sinal mais 1, tá? Quando a entrada é positiva, e vai retornar zero quando eu tenho a entrada nula. Tá? Então, o gráfico dessa função sinal é esse gráfico aqui. Então, se o número ele é positivo, tá? Se eu tenho um número positivo, ele vai resultar no fator mais 1. Se eu tenho um número negativo, isso vai resultar no número menos 1. Tá? E se eu tenho valor zero, eu retorno zero. Tá? Ok? Tudo bem. Então, essa equação diferencial que eu mostrei ali com a função sinal, tá? Ela é difícil de resolver, porque é uma equação diferencial não linear. Tá? Então, quando eu junto essas duas etapas do movimento, o movimento de vai e o movimento de vem, numa equação só, fica bastante difícil para você resolver a equação, porque ela se torna não linear. Tá? Nós podemos resolver essa equação como ela está ali, nós podemos resolver numericamente no computador. Tá? Mas para você estabelecer uma solução analítica, ou seja, uma fórmula que me dê aí a solução x de t para qualquer instante de tempo, esse cálculo é muito difícil. Então, nós voltamos aí, analiticamente é mais fácil tratar as duas equações que nós tínhamos antes. Tá? Numericamente você consegue resolver as duas juntas com a função sinal. Tá? Mas aqui na nossa análise aqui, que nós temos nessa aula, tá? Nós vamos tentar resolver as equações separadamente. Primeiro eu resolvo uma e depois a outra. Depois eu resolvo uma e depois a outra. Então nós vamos fazer essa sequência. Eu resolvo uma solução e a partir dessa solução eu injeto essa solução na outra equação. Resolvo essa equação, a solução resultante dessa equação eu injeto na primeira. E vamos intercambiando essas soluções, tá? De modo que essas soluções elas vão de parte em parte do movimento, de meio ciclo do movimento em meio ciclo do movimento. Tá? Então, para resolver essas equações diferenciais, tá? Vejo que quando eu colocar zero aqui, se eu colocasse zero nessa equação, massa vezes aceleração mais kx igual a zero, essa equação nós sabemos resolver. É a equação do sistema massa-mola, do oscilador harmônico simples. Então, essa equação, quando você coloca, a equação diferencial, quando você coloca zero aqui ou zero aqui, ela é uma equação aí que nós dizemos em linguagem de equações diferenciais, uma equação diferencial homogênea. Tá? Mas vejam que aqui a equação diferencial ela não é zero. Tem esse fator aqui que é um fator constante. Né? Para essa equação eu tenho essa constante, para essa equação eu tenho essa outra constante. Né? Então nós vamos considerar aí que a solução de cada uma dessas equações diferenciais, ou dessa, ela é dada da seguinte maneira. Tá? A solução geral da equação a solução dessa equação não homogênea, tá? A solução da equação não homogênea é a solução da homogênea, que nós sabemos, mais uma solução dita aí particular para essa equação com esse termo. Tá?
que significa isso? Uma solução particular é uma solução aí que não vai valer aí, não vai valer sempre, mas ela vai valer dentro de uma determinada condição. Tá? Então, para a solução da equação homogênea, então, se eu colocar zero aqui ou zero aqui, então, com essa equação aí igual a zero, nós sabemos aí que o movimento harmônico simples, a solução é dada em termos de senos e cossenos. A cosseno de ômega-t mais B seno de ômega-t. Aqui, em vez de A e B, tá, eu estou utilizando a anotação do livro do Hall, tá, e nessa anotação aí, ele, em vez de utilizar A e B, ele usa aí A1 e A2. Vocês já vão ver por quê. Tá? Aqui, a frequência de oscilação para a equação diferencial homogênea é a frequência natural, ômega n. Tá? Então, ômega n é a raiz de K sobre M, quando você coloca 0 e 0 aqui. Então, para essa equação com 0 aqui e 0 aqui, essa é a solução. Essa é a solução homogênea. Mas vejam que eu tenho que agora estabelecer uma solução particular. Eu tenho que encontrar algum x que resolva essa equação e essa equação. Tá? Então, vamos supor, tá, que eu coloque um x constante. Tá? Desse lado, em geral, como é que você escolhe a solução particular de uma equação diferencial? Você vai colocar uma solução que é parecido com o que você tem desse lado. Então, desse lado aqui, eu tenho um fator constante. Então, vamos supor que a minha solução x particular é um x constante. E quando eu colocar um x constante, eu vou derivar esse x aqui duas vezes, vejo que a derivada de uma constante é zero. Então, esse fator vai embora. Tá? Então, se esse fator é zero, quem é x? Então, x é igual a menos μn dividido por k. Se nós tirarmos esse fator aqui, se eu considerar que x é uma constante, x dois pontos é zero. Então, nós vamos definir aqui a solução x particular para esse caso, tá? Para esse caso específico, considerando aí que x é uma constante, tá? Então, ele vai ser menos μn sobre k. Para outra equação, vai ser semelhante. Esse fator aqui, se eu considerar a solução x uma constante, uma solução particular constante, como o que eu tenho desse lado, esse fator vai ser zero, e aí nós vamos ter que x particular vai ser mais μn sobre k. Então, vamos definir aí que a solução particular para essa equação é menos μn sobre k, e para essa equação, mais μn sobre k. Tá? Então, juntando essas duas soluções, tá? Somando essa solução com essa solução, eu tenho a solução da equação não homogênea. Então, para essa equação, nós vamos ter essa expressão com menos μn sobre k. E para essa equação, eu vou ter essa expressão com a solução particular menos mais μn sobre k. Tá? Então, substituindo aí, nós vamos ter que para essa equação diferencial, uma equação diferencial não homogênea, tá? Eu tenho aqui a solução da equação homogênea mais a solução da equação particular. E para outra equação, mesma coisa. Tá? Eu vou ter aqui a solução da equação homogênea mais a parte da solução particular que nós definimos ali. Só que aqui os coeficientes vão ser outros, né? Porque eu tenho aqui seria uma parte do movimento quando a massa vai, e aqui é a outra parte do movimento quando a massa volta. Esses coeficientes eles podem ser diferentes. Tá? Na verdade, nós vamos, a partir de agora, nós vamos relacionar esses coeficientes entre si. Né? Então, o final de um movimento vai corresponder ao início do outro e vice-versa. Tá? Então, o final do movimento de vai corresponde ao início do movimento de vem. Tá? Ok? Então, vamos considerar essas soluções. Então, nós vamos resolver esse problema aí do amortecimento Coulomb em intervalos de meio ciclo. Tá? O que significa isso? Quando a massa vai, tá, você tem a força de atrito para um lado, para uma direção. Então, nós resolvemos a equação diferencial ali com um dos casos. Para o outro meio ciclo, a massa volta. Tá? E nessa volta, a força de atrito aponta para outra direção. Então, nós usamos a outra equação. De modo aí que nós vamos ter aí movimentos sucessivos
onde, né, de cada meio e meio ciclo, a força de atrito muda de direção. E aí você usa uma solução para uma equação, mais μn sobre k, e para outra direção, menos μn sobre k. Então isso vai me dar aí amplitudes, né? Então eu vou começar o movimento, eu começo o movimento com x0, tá? A amplitude de x0. Depois eu vejo que o amortecimento, né? A dissipação de Coulomb por atrito vai reduzir a amplitude. Então, da amplitude inicial, a oscilação vai reduzir a amplitude para x1, que vai reduzir para x2, que vai reduzir para x3. Resta saber quanto é essa diminuição de uma amplitude, né, de um meio ciclo para outro. Tá? Então, nós vamos ter aí, vamos então definir uma certa posição e velocidade inicial. Tá? Então, vamos definir que a posição inicial é x0 e que nós vamos começar o movimento a partir da velocidade nula. Tá? Vejam que quando você passa de uma equação diferencial para outra, quando a força de atrito muda de orientação, tá? Isso sempre ocorre quando a velocidade é zero. Então, se a velocidade está para a direita, a força de atrito vai ser para a esquerda. Tá? E essa situação vai inverter quando a velocidade ela for diminuindo, zerar. Tá? Quando ela zerar, ela vai inverter, né? Ela vai aumentar para o outro lado, para a esquerda. Então, se a velocidade for para a esquerda, a força de atrito vai ser para a direita e vice-versa. Então, esse intercâmbio aí entre essas duas soluções das equações diferenciais, ali, força de atrito por um lado, força de atrito para o outro, esse intercâmbio ele vai ocorrer de meio em meio ciclo, sempre que a velocidade zerar. Tá? Então, o que separa um meio ciclo do outro meio ciclo são aquelas condições onde a velocidade é zero. Tá? E aí, nessas condições, você vai ter essas amplitudes sucessivas. Tá? Então, para o primeiro meio ciclo, tá? Nós vamos considerar a primeira equação, tá? Essa equação, tá? Com a força de atrito apontando numa certa direção. Tá? E aí, nós vamos ter essa solução, como nós vimos ali. Tá? Então, vamos considerar essa equação diferencial com essa solução aqui, a solução aí do MHS, tá? Com esses coeficientes, mais μn sobre k, tá? A solução particular. Tá? E aí, considerando essas condições iniciais, x de 0 igual a x0 e v de 0 igual a 0, tá? Considerando aqui, eu posso determinar quem são esses coeficientes, A3 e A4. Vejo que a velocidade, né, ela é definida a partir da derivada dessa equação. Quando você derivar essa equação, eu não fiz aqui, esse fator constante ele vai embora, e aí você vai derivar, esse fator vai virar menos A3 ômega, menos ômega n A3 seno de ômega t, né? E aqui esse fator vai virar ômega n A4 cosseno de ômega nt. Tá? Então, nós podemos colocar essas condições, né? X inicial igual a x0, V inicial igual a zero, nós podemos colocar na expressão de x de t e x ponto de t. E a partir daí nós definimos quem são aí esses coeficientes, A3 e A4. Tá? Então os coeficientes, o A4 na verdade ele vai zerar, tá? Porque para o tempo inicial igual a zero, seno de zero é zero, então esse fator zero. E no zero, tá? Cosseno de zero é 1, tá? Então quando eu colocar zero aqui, esse termo vai embora. Quando eu colocar zero aqui, esse termo vai valer 1. Então, A3 vezes 1 mais μn é igual ao x de zero, que é x0. Então, nós definimos aí, a partir dessa expressão, eu consigo definir que o A3 vai ser dado por isso. Tá? Quando o tempo igual a zero, quando eu colocar tempo igual a zero, isso aqui vai ser igual a x0. Tá? E aí nós definimos, esse termo vai embora, o A3 vai ser... isso aqui vai passar para o outro lado, vai ficar negativo. Então, x0 menos μn sobre k vai dar o A3, tá? Vezes o cosseno aqui. O A4 vai ser nulo, ele não vai aparecer, mais a parte da solução particular. Então, para o primeiro meio ciclo, essa vai ser a solução do movimento. Essa vai ser a solução aí para esse movimento, ok? Então, essa solução ela vai valer em que intervalo de tempo? Então, o intervalo de tempo do meio ciclo, tá?
que vai aí, vejo que o movimento que nós vamos ter aqui, esse movimento, ele vai variar aqui com frequência ômega-n. Ele vai ser um movimento periódico, vai ser um movimento harmônico, com frequência ômega-n. Tá? E esse movimento periódico de meio ciclo em meio ciclo, ele vai obedecer essas regras. Tá? Então, para o primeiro meio ciclo, que vai de 0 até o final desse meio ciclo, qual é o final do meio ciclo? O meio ciclo é meio ciclo. Tá? Então, quanto que é um ciclo? O ciclo completo é um período. Tá? Então, o período é 2π, o período completo é 2π sobre ômega. Tá? No caso aqui, a frequência natural ômega-n. Então, o período completo é 2π sobre ômega. Metade do período, que é meio ciclo, é π sobre ômega. Tá? Então, isso aqui vale para o primeiro meio ciclo. Tá? Depois nós vamos ver o segundo meio ciclo, que vai desse ponto até 2π sobre ômega-n. Tá? Então, para esse intervalo de tempo, essa vai ser a solução. Agora nós vamos injetar isso como valor de entrada para o segundo meio ciclo. Tá? Então, para o segundo meio ciclo, né, para o outro meio ciclo, agora nós vamos começar aqui. Então, qual é o x inicial? Nós não vamos iniciar agora no tempo igual a 0. O segundo meio ciclo, ele começa aí no final do primeiro meio ciclo. Então, o final do primeiro meio ciclo é π sobre ômega-n. T igual a π sobre ômega-n. Tá? Então, nesse instante de tempo, nós vamos definir que a amplitude, né, é x1. Aqui tem um sinal negativo porque, na verdade, ali ele vai ficar por outro lado, né, para x negativo. Por isso que aparece esse sinal. Não se preocupe muito com isso. Tá? Então, a solução, nesse caso aí, quando eu coloco naquela expressão anterior, eu coloco esse tempo, né, então vejo que para o primeiro meio ciclo nós obtivemos uma solução x de t. Se naquele x de t, naquele t, eu coloco esse fator, aquele x vai me dar esse termo aqui. Tá? Vejo que, lembro que era A3 cosseno de ômega t mais μn sobre k. Então, no lugar de ômega-nt, nós colocamos aqui esse fator π sobre ômega-nt, no lugar do tempo. Tá? O ômega-n vai cortar com o ômega-n e vai ficar π. Mas cosseno de π é menos 1. Então, vai aparecer o sinal menos 1 aqui na frente. Né? E esse μ sobre k, tá? Mais μ sobre k, com esse, vejo que aqui tem um menos 1, né? Com esse fator μ sobre k também, esses dois termos aqui juntos, vão me dar aqui um termo aqui, 2μn sobre k. Tá? Então, a posição inicial, né, entre aspas, para o segundo meio ciclo, tá, vai ser dado aí por esse fator. Então, agora, a posição inicial não é x0. x0 era para o primeiro meio ciclo. Agora, para o meio ciclo seguinte, vai ser dado por isso. Tá? Vai ter um fator aí. Vejo que para cada meio ciclo, né, para esse meio ciclo, já reduziu 2μn sobre k. Tá? A amplitude, vejo que o x ele foi de x0 para x0 menos esse fator, tá? Para meio ciclo. A velocidade, né, lembre-se que entre dois meios ciclos ela vai zerar sempre, então vamos considerar a velocidade sempre zero nesse intercâmbio. Tá? Então, para o segundo meio ciclo, agora eu vou considerar a outra equação diferencial, e a solução da outra equação diferencial era essa, A1 cosseno de ômega-nt, A2 seno de ômega-nt, menos a solução particular, aí, μ normal sobre k. Então, colocando essa condição inicial, tá? X desse tempo e x, a velocidade desse tempo, igual a zero. Quando nós assumimos essas duas condições aqui iniciais para esse tempo, tá? Nessa equação nós vamos determinar quem é A1 e A2. Então, para esse instante, né, π sobre ômega-nt, tá? Quando você colocar esse fator aqui, no lugar de t, vai virar aqui seno de π, como aconteceu aqui, né? Seno de π, mas seno de 180 graus é zero, esse termo vai embora, tá? E isso vai ser igual, tá? Esse fator aqui, quando você colocar esse tempo aqui e aqui, esse fator vai embora, esse x de t vai ser o valor inicial,
que vai ficar aqui. E nós vamos ter agora cosseno de ômega nt, isso aqui vai virar 1, tá? A 1. Né? Então esse termo vai passar para lá, mas desse outro lado aqui tem esse termo. Tá? Então isso aqui vai juntar com esse 2μn sobre k, e nós vamos ter que A1 ele vai ser dado aí por esse fator. Tá? Então, para o segundo meio ciclo, nós vamos ter essa condição. Isso vai valer agora nesse intervalo de tempo, do final do primeiro meio ciclo para o final do segundo meio ciclo, né? Etc. Então, vejo que sempre vai em termos aqui de μn sobre k. A cada meio ciclo, tá, o que vai acontecer é que a posição inicial ela vai ser reduzida aí a cada meio ciclo, a posição inicial ela vai reduzindo por 2μn sobre k. Se eu colocasse agora aqui o outro tempo, né, o tempo aí do terceiro meio ciclo, né, que seria, aí seria 3π, 3π sobre 2, né, 3π sobre 2, 3π sobre 2, é isso. 3π sobre 2 sobre ômega n, né? Se eu colocasse esse tempo aqui, né? Então você teria aí a condição inicial para esse novo ponto. Aí esse μ ômega n iria juntar com esse 3μ ômega n e ficaria aqui 4μn sobre k. Tá? E a nova condição inicial seria x0 menos 4μn sobre k. Então veja que esse processo ele vai se repetindo, mas ele não se repete indefinidamente. Tá? Porque você vai perdendo energia, o movimento ele não se prolonga indefinidamente. A energia vai sendo dissipada, ela não é infinita, ela acaba. E quando ela acaba, nós temos aí o repouso. Então, eu vou repetir isso aí é uma iteração, né? Essa solução iterativa, tá? Das equações diferenciais, tá? De tal maneira aí que o sistema ele vai entrar em repouso quando a força da mola não for suficiente para vencer o atrito. Se o atrito entre a massa e a base for maior aí do que a força da mola, nós vamos ter a condição estática, ou seja, você vai ter a massa parando. Okay? Então a força da mola é Kx. Quando a força Kx for menor que a força de atrito μn, então passa esse K para lá, né? Eu não fiz esse passo, né? Passa esse K para lá. Então Kx menor ou igual à força de atrito μn, quando isso acontece, quando a força da mola é menor ou igual ao limiar de força máxima que a força de atrito pode proporcionar, então nós vamos ter o repouso. Tá? Então esse Xn ele vai persistir aí até, esse movimento vai persistir até esse estágio. Okay? É mais fácil entender depois pelos gráficos. Tá? Aqui fica um pouco confuso essas equações. Tá? Então vejam que eu vou começar o movimento de oscilação, nós vamos começar o movimento de oscilação com uma certa amplitude, x0. Eu vou começar esse movimento de oscilação com essa amplitude e velocidade de 0. E o sistema ele vai oscilando. E conforme ele vai oscilando, a amplitude vai reduzindo. E a cada meio ciclo, eu tenho um fator de redução aqui de 2μn sobre k. A cada meio ciclo eu reduzo esse fator. Tá? E quando essa amplitude, né, quando essa posição ela for inferior a esse fator, como aqui, nós temos o repouso, ou seja, a massa ela vai parar de oscilar e vai parar. Ela não vai parar necessariamente na posição x igual a 0. Tá? Ela pode parar em outro lugar, porque a força de atrito ainda vai manter naquele lugar. Tá? Então, para o amortecimento Coulomb, a situação final pode não ser a posição x igual a 0, tá? No tempo infinito. Você pode ter aí uma posição diferente de 0. Nós vamos ver ali no gráfico depois. Tá? Então, depois de R meios ciclos, tá? Depois de um certo número de meios ciclos, tá? Você tem aí o repouso.
Então, quantos meios ciclos ou quantos ciclos são necessários até o repouso? Então, nós temos aí uma equação, né, que vai ser aí quantos meios ciclos são necessários. Então, eu começo com x0 e a cada meio ciclo eu reduzo aqui por 4μn sobre k. E quando essa expressão for menor aí que quando a força da mola for menor do que a força de atrito, então nós vamos ter a parada. Então, até a parada, do início do movimento com amplitude x0 até a parada final, pelo atrito, nós vamos ter aí R meios ciclos executados nesse movimento. Tá? Então, isso é dado por essa expressão. Tá? Então, o que entra aqui? A constante da mola, até aqui poderia cancelar, né? Fazer um cancelamento aqui. Ficaria até melhor a expressão. Né? Então, aqui entra a constante da mola, o coeficiente de atrito, a normal, tá? E a posição inicial. Então, a partir disso, você já consegue saber quantos meios ciclos, aí, quantas oscilações você vai ter nesse movimento. Tá? Então, você consegue deduzir isso. Qual vai ser o decréscimo na amplitude? Tá? O decréscimo na amplitude ele vai ser definido de acordo com esse fator aqui, 2μn sobre k. A cada meio ciclo de movimento, nós reduzimos por 2μn sobre k. Então, para um ciclo inteiro, para um ciclo completo, que são 2 meios ciclos, então vai ser o dobro disso, 4μn sobre k. Então, o decréscimo de amplitude de ciclo em ciclo agora vai ter um fator aí de 4μn sobre k. Então, eu começo com uma certa amplitude e a próxima amplitude ela vai ser reduzida por esse fator. A seguinte vai ser reduzida por esse fator. Então, você vai reduzindo essa amplitude, né? De modo aí que nós vamos ter um comportamento linear para o decréscimo, para o decremento dessa amplitude. Então, essa seria uma expressão aí similar ao que nós vimos lá por amortecimento viscoso. No amortecimento viscoso, nós criamos lá uma grandeza chamada decremento logarítmico. Tá? Aqui o decremento ele não está associado a uma exponencial. Tá? Então, ele não é logarítmico. Aqui o decremento é um decremento linear. Tá? Poderia chamar até dessa maneira. O decremento ele vai acontecendo em fatores constantes. A cada ciclo completo você reduz a amplitude por esse fator. Tá? Então vamos ver o gráfico que fica muito mais fácil entender. Tá? Aqui nas equações, se vocês não entenderam muito bem, não tem problema. Tá? Fiquem tranquilizados. Tá? É mais fácil entender por meio dos gráficos. Então vamos ver. Então como é que fica isso no gráfico? Então aqui, posição em função do tempo, da massa oscilante. Então, nós vamos ter aí esse comportamento. Tá? Quando você traça aquele gráfico, vejo que você tem uma oscilação, é uma oscilação aí, periódica, harmônica, com frequência ômega-n, tá? Raiz de K sobre M. E essa oscilação, vejo que ela vai decrescendo em amplitude. Tá? Ela decresce em amplitude, segundo essas envoltórias, que são retas agora. Lembre-se que lá, no caso do amortecimento viscoso, nós tínhamos exponenciais decrescentes. Né? Nós tínhamos uma envoltória exponencial. Tá? E aqui no final, tá? Essa condição de repouso, tá? Ela não fica exatamente no x0 igual a zero. Veja que o eixo está aqui. Ó, e na hora de traçar o gráfico ali, ficou um pouquinho deslocado aqui. Tá? Isso aqui não é... Eu não fiz... isso não foi errado, tá? É assim mesmo que fica o gráfico. Tá? Então, se eu ampliar esse pedaço aqui, se nós ampliarmos esse pedaço, tá? Aqui o decréscimo, né, vai acontecer nessa taxa 4μn sobre K a cada ciclo completo. Então, essa reta vai obedecer essa equação. Tá? A reta de baixo vai ter um sinal oposto, aí, né? Vai ser ao contrário. Tá? E se nós dermos um zoom nessa parte, tá? Você vai ver isso, tá? Que a oscilação ela vai reduzindo em amplitude e vai chegar uma hora que a força da mola ela não é suficiente para trazer a massa para a posição de equilíbrio. E a massa ela vai parar no lugar onde ela está. Tá? Quando isso acontecer, então ela vai parar numa certa posição aqui. Tá? E essa posição ela vai ser dada aí por
esse fator. Tá? Ali acabei pulando mais rápido. Tá? Não vou voltar, porque senão dá erro no áudio. Tá? Então vamos fazer a comparação aqui dos amortecimentos. Né? Então, vamos lá. Então, o oscilador amortecido, como vocês já sabem, né? Isso aí já é coisa sabida. Então, a amplitude ela não decresce no tempo. Então, nós vamos ter esse comportamento aí. O sistema massa-mola oscilando aí, amplitudes oscilam sem decréscimo. A energia ela não se perde no tempo. Por outro lado, com o amortecimento viscoso, que nós já vimos, tá? Nós temos esse comportamento. Vamos colocar aqui por exemplo, para representar o amortecimento viscoso, vamos colocar isso dentro do óleo, né? E você tem a massa, ela vai parando aí, mas ela vai parando de acordo com esse decréscimo de amplitude, o decréscimo exponencial. Tá? Agora, para o amortecimento Coulomb, né, o que nós temos, né, é esse comportamento, né, um comportamento de um decréscimo linear na amplitude. Tá? Amplitudes são periódicas, a oscilação harmônica, né? E você tem aqui, né, o atrito entre as duas superfícies. Aí, tá? Então, aqui nessa animação, tá? A animação tanto anterior, as duas anteriores quanto essa, eu fiz esse movimento, ele está de acordo com esse gráfico. Tá? Esse movimento aqui ele foi produzido por esse gráfico. Tá? Não é uma animação aí qualquer. Tá? Aqui eu queria até fazer aqui o gráfico ir seguindo a massa ali, sendo construído de acordo com o movimento disso, mas aí teria que trabalhar um pouquinho mais. Aí demora para fazer isso, né? Eu demorei algumas horas para fazer isso. Tá? Então vamos agora comparar esses movimentos. Então comparando aí, vocês podem perceber o que acontece, né? Esse daqui ele não vai parar, né? Enquanto que para esses dois você vai perceber que um deles vai parar antes. O Coulomb ele vai parar aqui, né? Enquanto o outro ainda está movimentando aqui. O decréscimo é mais lento, né? Você tem um decréscimo. Bom, depende aí da constante de amortecimento, né? Mas você tem uma comparação aí dos casos. Tá? Então nós já vimos isso aí em vibrações, né? Para um sistema aí com um grau de liberdade só ainda. Né? Okay? Bom, como é que fica a representação no espaço de fase para o amortecimento Coulomb? Tá? Então, se eu traçar a posição, né, a velocidade em função da posição, né, nesse gráfico aqui, nós temos aí a partir de uma certa posição e velocidade inicial. Tá? Aqui eu coloquei posição inicial 1 e velocidade nula. Tá? Então, nós vamos ter aí uma espiral. Tá? Muito parecido, né, com o que nós tínhamos lá para o amortecimento subcrítico. No amortecimento subcrítico, também você observava, a partir de uma certa energia inicial, o amortecimento fazia com que a energia fosse dissipada e o sistema fosse perdendo energia, tá? De modo que você chegava aqui na situação aqui de posição zero e velocidade zero. Tá? Só que lá, para o amortecimento subcrítico, a espiral é diferente, é uma espiral logarítmica. E aqui, a espiral ela ocorre aqui em passos regulares. Né? O decréscimo para o amortecimento Coulomb, o decréscimo na energia, o decréscimo nesse gráfico aqui, ele vai acontecendo a intervalos regulares aí de 4 μn sobre K, 4 μn sobre K. Então nós temos um outro tipo de espiral, que é a espiral de Arquimedes, tá? Ok? Então é esse comportamento. Se você quiser ver essa diferença, então se você quiser ver a diferença nesses tipos aí de trajetória no espaço de fase, você pode comparar esse deslocamento, né, de acordo com a velocidade e a posição, né, a mudança de posição no espaço de fase, nós podemos comparar com o tempo. Né? Então, colocando aí, além dos eixos da posição e da velocidade, o tempo, tá? Nós temos aí, como antes, esse gráfico aqui. Tá? Então, se vocês lembram da aula anterior, quando nós estudamos lá o amortecimento viscoso, tá? Esse gráfico, né, para o caso subcrítico, ele ficava aí diferente. Você tinha uma envoltória aqui, que era um decréscimo logarítmico. E aqui,
enquanto no amortecimento Coulomb nós temos aqui um decréscimo linear que forma essa figura cônica aqui, né? E no final, né, essa linha ela não vai coincidir exatamente aqui com a posição x igual a zero, né? Você vai ficar próximo aí do x igual a zero, como nós vimos, né? Então, nós podemos ver aqui nesse slide como a energia vai decrescer em função do tempo para esse tipo de amortecimento. O oscilador harmônico sujeito ao amortecimento, à força de Coulomb, né? A força de atrito de Coulomb. Então, nós temos aqui que a energia é a energia cinética, mas a energia cinética associada à massa m com velocidade v, mais a energia potencial da mola. Então, se você for acompanhando os valores de posição e velocidade de acordo aí com o decréscimo proporcionado pela força de atrito seco, você vai ver aí que a energia ela vai decrescendo aí, rapidamente aí, de acordo com o passar do tempo. Tá? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido a aula e gostado aí da apresentação. Até mais.